Eu fui ao PSDB em 2005, é um convite da então pré-candidata ao Senado, vice-prefeita Marisa Serrano. Eu tinha sido deputado com a Marisa, ela me convidou, a gente conversou e eu fui para o PSDB. E indo para o PSDB, a gente acabou assim, fazendo uma atuação via TV bem segmentada. Ou seja, o partido ele tem que dar conta do todo, dialogar com todo mundo, mas ele pode e deve conquistar segmentos da sociedade. Então, por exemplo, a questão racial é um debate importante. Nessa época, um pouco depois, foi criado o Tucanafro. Mesmo a questão da mulher, o PSDB Mulher também era um segmento que a gente sempre apoiou muito. Outro segmento muito importante é a questão da juventude. Mas o importante nessa estratégia política é você ter capacidade de conversar com todo mundo, mas ter alguns focos também. Por exemplo, nós criamos uma coisa para as crianças, o Tucaninho. Quando a gente fazia com que os pais e as mães levassem seus filhos para o partido, os avós. Então, às vezes, você convida uma pessoa para uma reunião, ela não vai, mas se o neto for, ela vai também. Então, a ideia do ITV nessa época, que eu tive a honra de dirigir, era justamente essa ideia mesmo. Você ter segmentos, você atrair a população, ou seja por causa da questão de gênero, ou a questão da idade, ou a questão cultural. Nós tivemos algumas experiências do Cine Tucano, que a gente passava filme no partido e discutia. Então essa é a estratégia, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de você dar visibilidade para alguns setores. Infelizmente, os partidos brasileiros e os governos brasileiros não têm muita tradição de colocar o combate ao racismo como algo prioritário. Mas o racismo no Brasil é estruturante. Agora, inegavelmente, Fernando Henrique Cardoso, ele iniciou esse processo. Ele foi o primeiro que criou, o presidente, cotas no Itamaraty. Ele na nossa representação, na nossa diplomacia, ele trabalhou esse campo. E no partido também a gente procurou enfatizar essa questão racial, que passa por reconhecer a resistência negra, entender movimentos religiosos, de matriz africana, passa pela questão da capoeira, passa pela questão das mulheres negras, enfim, então trazer essa reflexão para o partido, um partido social-democrata de massas, tem que refletir também essa questão racial. Então a gente também procurou enfatizar essa questão qual que é o papel do negro no PSDB. E cá para nós, a social-democracia, quando você olha a história do século XX, mesmo do século XXI, talvez o grupo ideológico que tem mais o que dizer é a social-democracia, porque ela foi capaz de reformar o capitalismo, ela foi capaz de distribuir renda, foi capaz de manter o mercado, foi capaz de, em vários lugares do mundo, ter dignidade. Então a social-democracia, digamos assim, é uma ideologia exitosa no século XX e século XXI. Então a gente partia muito dessa ideia, o PSDB tem que disputar corações e mentes. O PSDB não pode ser só um partido pragmático, ele tem que ganhar a alma das pessoas, ele tem que se apresentar como um partido social-democrata, ou seja, ao invés de estimular a disputa entre os grupos, ele tem que ser capaz de perceber o que nos une. Então, a partir dessa ideia, a gente fez muito curso de formação, percorremos várias cidades do interior, com seminários, com debates nas cidades polos. Eu, particularmente, fui, pelo menos umas 30 cidades, principalmente discutindo a formação da nossa chapa, para vereador, para vereadora, como se comportar, como fazer discurso, como montar um programa de governo. Então, essa ênfase na formação. É aquela história, até lugar comum, mas é bom repetir sempre, Quem sabe mais, luta melhor. Porque uma coisa importante também na formação é ouvir o outro lado. A ideia de um partido que aposta na formação é capacidade de dialogar, capacidade de aprender com seus próprios erros e capacidade de aprender com o acerto do outro lado. Então a formação, não é que não tem embate na formação, mas uma formação que dê conta dos desafios do século XXI é extremamente algo que dialogue, que converse, que preste atenção. Então foi muito nesse sentido que a gente apostou na época de um ITV atuante, do ITV que não ficar só na capital. O papel do ITV é formar quadros também no interior, há muita defasagem, há muita gente bem intencionada que às vezes não conhece a ideologia, a história do partido, as bandeiras do partido. Enfim, então é um trabalho que sempre permanece como um desafio para os partidos. Muitas vezes os partidos ficam só na disputa pelo poder, na questão eleitoral, e esquecem da formação que é cotidiana.